Neste vídeo tutorial, será apresentada a funcionalidade Questionários da turma virtual. Após realizado o login no sistema e selecionado a turma virtual desejada, aqui no menu Questionários, dentro de um conjunto de menus de atividades, é possível criar questionários com um conjunto de questões sobre um determinado assunto. Questões de vários tipos, como por exemplo, discursivas, questões de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, ou outros tipos de questões. Então, há dois caminhos para a criação de questionários aqui no sistema. Ou acessando o menu que já está indicado no cursor do mouse, questionários. Aqui a lógica de criação do questionário, ela parte primeiro do cadastro do título desse questionário e da configuração dele, para depois aí sim cadastrar as questões e as categorias dessas questões do questionário. Esse é um caminho. O outro caminho é partir aqui, onde está indicado também no cursor do mouse, que é uma lógica mais, nós achamos, julgo mais interessante, que é primeiro cadastrar e manter um banco de questões dessa turma virtual atualizada. E aqui nesse banco de questões pode criar categorias para essas questões e inserir, também cadastrar questões dentro dessas categorias. E aí depois, nesse segundo botão, aí sim criar um questionário a partir das questões já publicadas, já cadastradas no sistema, ok? Então vamos seguir essa lógica aqui, esse segundo caminho. Estou já na tela de banco de questões. Eu posso... Aqui já aparece para mim algumas categorias cadastradas. Então, estou simulando uma unidade curricular relacionada à informática. Aqui eu tenho já categorias de questões ligadas a dados, informação e conhecimento, histórico da computação, sistemas aplicativos, outras questões relacionadas a software livre. Então, eu posso criar novas categorias. Eu poderia criar uma categoria aqui, por exemplo, questões práticas, informática básica. Cadastro essa categoria. Então ela está lá já aparecendo também aqui na lista de categorias do banco de questões. E posso adicionar então aí sim uma nova pergunta. Nesse cadastro de nova pergunta, eu seleciono a qual categoria essa pergunta vai fazer parte, então eu já tenho algumas categorias cadastradas. E eu vou cadastrar uma pergunta aqui para essa categoria recém-criada, questões práticas de informática básica. O tipo de pergunta, vou criar uma pergunta, tem perguntas, como eu já havia dito, única escolha, então é só uma alternativa correta, múltipla escolha, ou seja, mais de uma alternativa pode estar correta, dissertativa, numérica ou verdadeiro ou falso. Aqui eu vou criar uma questão do tipo verdadeiro ou falso. Vou lá no meu banco de questões e vou pegar copiar de um arquivo já pronto meu, de uma prova, alguma coisa do tipo. E vou colar aqui uma pergunta. Uma questão bem simples, né? Usa-se as teclas de atalho Ctrl+V para copiar e Ctrl+C para colar o conteúdo de um arquivo. Ok? Então, esse campo é obrigatório. Aqui, se eu quisesse descrever essa pergunta, aí a resposta dessa pergunta, se é verdadeiro ou falso. Então, obviamente, aqui é falso. Posso cadastrar um feedback para essa questão aqui de verdadeiro ou falso. Então, um feedback que será exibido se o aluno acertar a questão. Então, poderia escrever aqui, por exemplo, parabéns, você acertou, ou você está praticando, você está utilizando corretamente as teclas de atalho do computador. Nesse caso aqui, uma mais direcionada para essa pergunta que seria o ideal. E um feedback se o aluno errar. Poderia ser estude mais, ou pratique mais, as teclas de atalho com o seu computador.
Ok? Então, só simulando essa pergunta, eu vou lá em salvar pergunta, do tipo verdadeiro ou falso, lá naquela categoria criada. Então, só para demonstrar, quando acessar agora essa categoria aqui, questões práticas de informática, tem essa setinha em azul. Eu clicando nessa setinha, exibe as perguntas dessa categoria. Então, eu tenho uma pergunta por enquanto nessa categoria. Ó, cadastrada. Ok? Aqui ainda, para só ilustrar outros tipos de questões que já estão cadastradas aqui nessa base de questões, como por exemplo na categoria Dados, Informação e Conhecimento, aqui tem a pergunta, ó, diferencie dado, informação, conhecimento e sabedoria correlacionando os exemplos abaixo. Vamos acessar, eu posso obviamente editar cada uma dessas perguntas conforme está lá no cursor do mouse aí para vocês. E também excluir, né, a qualquer momento as perguntas. Então essa é uma pergunta já cadastrada, está aqui a qual categoria ela pertence, o tipo da pergunta é de única escolha, a pergunta em si, o título dela, a descrição da pergunta eu aproveitei, ó, e coloquei uma tabelinha aqui, para fazer justamente uma correlação. Então eu tenho aqui de um lado, do lado esquerdo, a coluna esquerda, um conjunto de itens e na coluna da direita um outro conjunto de itens para que a pessoa possa fazer a correspondência entre essas duas colunas. Ok? E aí, como alternativa de resposta, eu coloquei a sequência, né, de cima para baixo, né, a ordem correta da associação de cima para baixo. Então eu tenho esses itens aqui, de cima para baixo, e as respostas estão aqui, então, a sequência dela. Então a resposta seria 4, 1, 3, 2 para esse tipo de pergunta. Só para mostrar mais um tipo de pergunta também aí para vocês. Vamos ver se eu tenho mais algum outro tipo aqui no banco. Sobre software livre. Essa aqui também é do tipo única escolha. Uma pergunta aberta. Ó, aqui eu tenho uma pergunta aberta da categoria Sistemas Aplicativos. Deixa eu acessar ela aqui também para apresentar. Ó, então, uma pergunta do tipo dissertativa. Explique com suas palavras como gerar um sumário utilizando o LibreOffice Writer. Essa é uma pergunta. Aqui eu não limitei, não coloquei feedback no caso dessa questão aqui. Então é mais um tipo também de pergunta para o questionário. Deixa eu só retornar aqui essa visão. É possível compartilhar, aqui onde está informado também, indicado no cursor do mouse, compartilhar uma categoria de perguntas com outros docentes, por exemplo. Ó. Então, digito o nome do docente e posso compartilhar essa categoria com outro servidor para que ele possa também usufruir dessas questões em outra turma. É possível ainda gerar um relatório das perguntas. Então eu tenho uma categoria que, né, tem várias perguntas. Ele vai lá e gera um relatório mostrando as respostas dessas perguntas. Ó, aqui eu tenho uma pergunta para essa categoria e tenho uma segunda pergunta já indicando em vermelho a resposta dessa pergunta aqui. Bom, demonstrado o cadastro de questões e suas categorias, podemos agora criar um questionário. Então vamos no menu Criar novo questionário, conforme indicado no cursor do mouse, e aí a tela de cadastro de questionário disponível. Preencho com o título do questionário, como por exemplo, questionário de revisão para a primeira avaliação, é um título que eu coloquei, não vou preencher o campo de descrição porque não é obrigatório, não preciso descrever ele, nesse caso. A qual tópico de aula esse questionário deve estar relacionado. Vou colocar de novo a aula inaugural só para seguir a lógica dos outros vídeos tutoriais. Quando que esse questionário, o período que ele está disponível para ser respondido, a data e hora de início e de fim.
Aqui eu vou manter essas datas, dia 2 do 10 a 9 do 10. A data de fim da visualização. Então, após essa data, o questionário ele não poderá mais ser visualizado pelos discentes. Se eu quero misturar as perguntas, né, em caso afirmativo, a ordem das questões será mudada aleatoriamente a cada vez que um discente responder o questionário. Se eu desejo também misturar as alternativas, em caso afirmativo, a ordem das alternativas será mudada aleatoriamente a cada vez que um discente responder ao questionário. A quantidade máxima de tentativas que um aluno pode ter neste questionário, eu vou colocar somente uma, e a duração de cada tentativa, vou colocar aqui como 120 minutos. Questões relacionadas ao feedback. Então, os alunos podem visualizar as respostas antes do prazo de entrega do questionário. Aqui está a opção após responder uma determinada questão ou depois de finalizar o questionário ou não exibir nenhum feedback. Eu vou deixar aqui como após finalizar o questionário, após finalizar o questionário, após finalizar o questionário, para todas as opções, né? E um feedback geral para o resultado final do questionário a partir das respostas do aluno, relacionado à performance do aluno neste questionário. Então, eu posso atribuir faixas de feedbacks de acordo com o percentual de acertos num determinado questionário. Por exemplo, os alunos que obtiverem acertos entre 100% e 60%, eu poderia colocar um feedback aqui, por exemplo, você não, ou melhor, 60% não, 59%, você não atingiu o mínimo para este questionário. Estude mais, né? Colocando um feedback fictício, mais uma vez aqui. E aí eu vou em adicionar feedback. Ele foi lá inserido com sucesso. Eu posso adicionar vários feedbacks para o questionário, ou posso também excluir esse feedback, como está apresentado aqui no cantinho inferior direito da tela, indicado no cursor do mouse. Eu vou excluir esse meu questionário aqui. Ok, excluí, agora estou sem nenhum feedback. Vou salvar e vou continuar. Aqui onde está abaixo no mouse, no canto inferior da tela. Agora, e já estou com esse questionário cadastrado e posso adicionar perguntas a esse questionário, que é o último passo para a criação de um questionário. Lá onde está informado também no cursor do mouse, adicionar perguntas do banco, ou também posso já cadastrar uma nova pergunta se tiver interesse. Como eu já cadastrei, a lógica optada foi primeiro atualizar o banco de questões para depois criar o questionário. Já estou com minhas perguntas prontas, vou em adicionar perguntas ao banco. Bem simples, tenho as minhas categorias criadas e vou selecionar quais questões devem pertencer a esse questionário. Vou pegar uma questão aqui de dado, informação e conhecimento. Vou pegar algumas de verdadeiro ou falso. Vou pegar aqui uma questão aberta também, discursiva. E mais uma sobre software livre. Selecionei as minhas questões. Lá embaixo tenho a opção, então, adicionar ao questionário. Está informado lá embaixo a opção, então, no cursor do mouse, adicionar questionário. Cliquei em adicionar questionário. O meu questionário agora está criado com as seguintes questões. Por último, posso ainda definir
as questões de avaliação. Então, mais uma vez, assim como as tarefas, aqui no questionário eu posso definir que este questionário ele será uma avaliação que contará para as notas oficiais nessa unidade curricular. Aqui está como não, mas eu poderia colocar sim, como já demonstrado lá nas tarefas. Então, se eu colocar assim, coloco lá uma abreviação, questionário 2, Q2, está vinculado à segunda unidade e o peso desse questionário. Vou notificar ainda, selecionar a opção notificar os alunos por e-mail após a finalização desse questionário. Eles vão receber essa mensagem. Mas eu vou marcar aqui a opção não, já que é um questionário de revisão para a prova, e vou só finalizar o questionário. Ok, o questionário agora está cadastrado com a sua data de início, data e hora de início e de fim. 0 respostas dadas a ele. Ele está finalizado, ou seja, está pronto para ser respondido pelos discentes. Posso visualizar as respostas, nesse caso não tem nenhuma. Posso visualizar o questionário, editar e excluí-lo. E para fechar o ciclo de apresentação dessa funcionalidade, vou visualizar como aluno. Lá no menu, mais uma vez, o menu turma tem um submenu visualizar como aluno. Entrar com a visão dele. E responder esse questionário que já aparece lá nesse tópico de aula inaugural. Questionário da revisão para a primeira avaliação, quando que ele inicia, quando termina. Obviamente o aluno também pode ir em atividades, questionários, que já vai aparecer somente os questionários. Então ele pode visualizar ou pelos tópicos, ou também direto lá nesse menu questionários, atividades, questionários. Então estou aqui, ele tem a opção ali de responder esse questionário. Aí tem algumas explicações. O questionário está configurado para que o acerto do aluno seja sua última tentativa. Esse questionário permite uma tentativa e você ainda tem uma tentativa restante. O aluno acessa o questionário e responde ele. O software é a parte física do computador. Barramento é um conjunto de linhas de comunicação que permite o armazenamento de todos os dados. É uma memória não volátil. Então aqui não vou vou preencher com qualquer. Os principais benefícios gerados pela iniciativa de software livre são. Estou preenchendo de qualquer forma, aleatoriamente, esse questionário. Explique, resposta da pergunta dissertativa. O aluno respondendo. Aqui é a questão da diferenciação entre dado, informação e conhecimento. Ele vai selecionar a alternativa e vai enviar. O docente está avaliando suas respostas dissertativas. O acerto será disponível no dia 9. O feedback geral também vai ser disponível no dia 9. Aqui já está registrado o horário de envio e a visualização das respostas quando será disponível. Lembra que para esse questionário eu configurei para dar o feedback geral e trazer também o gabarito das respostas somente ao finalizar aquele período de visualização do questionário. Ok? Volto aos questionários então. Agora, retornando à visão do docente, visualizar como docente, vou em atividades, questionários, e neste questionário criado de simulação aqui para esse vídeo tutorial, ele está com uma resposta e eu posso visualizar as respostas a esse questionário. Então eu tenho um aluno que respondeu, logicamente fui eu mesmo que entrei como aluno aqui. Posso enviar uma mensagem para esse aluno depois de visualizar as respostas e corrigir as questões dissertativas, como tem esse item aqui no cursor do mouse.
Vamos clicar nele. Tá lá as respostas, já aparece o acerto de 60%. E na resposta dissertativa tem um espaço para o professor, para o docente dar um retorno ao aluno. E lá embaixo agora tem um botão corrigir dissertativas a partir da nota, do percentual de acertos que o professor pode dar. Eu vou colocar aqui como 100%. E assinalei e cliquei no botão corrigir. Agora o índice de acertos do aluno foi de 60% para 80% após essa correção. Posso mandar uma mensagem para o aluno parabenizando pela execução desse questionário, pela performance dele. Então é isso, vimos o ciclo completo para essa funcionalidade de questionários. Esperamos que vocês testem, executem essa operação e até o próximo vídeo tutorial.